Hoje vos fala uma pessoa que deixou de trabalhar para si própria, eu era manicure, para trabalhar de CLT. Por que será? Oiê, tudo bem com vocês? Meu nome é Vanessa e está começando mais um Despobretizando. Então, pessoal, a pergunta que não deve estar querendo calar aí na mente de vocês é exatamente o título do vídeo. Por que eu resolvi sair do trabalho próprio para poder trabalhar como CLT? Quando eu falo isso, as pessoas se assustam um pouco, porque pensa que eu larguei tudo para poder trabalhar CLT. E não foi bem assim. Antes da gente continuar o vídeo, eu queria pedir a você, que é novo por aqui, estava aqui de paraquedas, a se inscrever aqui no canal, ativar o sininho de notificações se você gostou de mim, gostou do conteúdo, quer acompanhar, quer ver aonde eu vou chegar lá na frente, né? Como a Vanessa do futuro vai ser. Se inscreva aqui no canal, ative o sininho de notificações, tá bom? Deixa o like para o YouTube entender que o vídeo é relevante e indicar para mais pessoas. Então, pessoal, quando eu falo assim que eu deixei para poder ir trabalhar de CLT, as pessoas pensam que eu larguei tudo, que eu tinha local aberto e tudo mais. Não é bem assim, gente. Há um tempo atrás, eu tinha aberto aqui na minha casa. Eu atendia aqui no meu sofá, exatamente aqui. As pessoas chegavam, sentavam aqui e eu fazia o atendimento. Só que o que acontece? A minha casa, ela é muito pequena. A minha casa, ela é de 5 cômodos. 2 quartos, sala, cozinha e banheiro, mas é tudo pequenininho. E uma área bem pequenininha lá na frente. Quando as clientes entravam aqui na minha casa, o único acesso que tem pra rua era o meu quarto ou a minha cozinha. Ou seja, quando as clientes vinham aqui, para elas poder pedir um Uber, alguma coisa assim, ou para estar esperando alguém me pegar aqui, elas tinham que ir na janela. Automaticamente tinham que entrar no meu quarto. Aí às vezes entrava no meu quarto. Eu vou ficar aqui aguardando o Uber, viu? Aí sentava lá na cama e ficava. Algumas pessoas eu conhecia, né? Mais próximas. Outras nem tanto. E aquilo me incomodava, que eu peguei e falei assim, meu Deus, eu sou cristã. Não sei se vocês me acompanham aqui, se tem alguém que é cristão. Eu tenho muito a crença do que a pessoa carrega, né? Com ela. E a gente, nós que somos cristãos, nós zelamos muito pelo nosso leito, né, por nossa cama, pelo quarto do casal. O quarto do casal não é qualquer lugar que as pessoas podem estar entrando assim, entendeu? No meu ponto de vista, o quarto do casal é o casal, o marido, a mulher e Deus. Só. E um filho no máximo, né? Que quando tiver filhos, o senhor não vai proibir os seus filhos de entrar no seu quarto. Eu falo pessoas estranhas, gente, pessoas de fora, né? Então, assim, era muito invasivo essa questão aqui na minha casa. Então, tinham acesso a tudo aqui. Tinha acesso à cozinha, à quarto, então, automaticamente tinha acesso à geladeira. Às vezes, se viesse uma cliente acompanhada com criança, a criança entrava no meu quarto do fundo e eu ficava olhando, eu não podia dizer nada, né? E aí a criança entrava ali e mexia nas coisas, e eu tinha muita coisa de vidro ali, e teve um dia que uma criança entrou, eu escutei até mexer numa taça, e aí eu falei assim, olha, venha pra cá, porque aí tem muita coisa de vidro, você pode se machucar. Disse assim. Aí a mãe falou, menina, vem aqui, isso ok, entendeu? Só que assim, é muito complicado. Quando você monta um ambiente pra você trabalhar, é diferente, porque eu particularmente penso assim, tá, gente? Eu já monto o ambiente pensando em tudo, eu não monto pensando só na beleza. Eu monto pensando nessas situações também, porque com manicure acontece muito. Muito mesmo. Aí, gente, eu fui parando. E eu tenho uma máquina aqui esterilizadora, só que ela é pequenininha e ela não esteriliza como deveria esterilizar. Então eu comecei a me incomodar com isso, né? E eu disse para o Senhor, eu falei assim, Deus, eu não queria que fizesse isso comigo. Se eu tivesse em um salão e a pessoa usar ferramentas em mim que ela esterilizou em um local que não é 100% confiável. E se eu pegar alguma coisa de alguém? Vocês estão me entendendo? Então, eu pensando na própria saúde da cliente, eu pensando em mim também, porque, gente, pode pegar um processo. Um processo. Se a pessoa chegar e falar assim, olha, processou, me contaminou, assim, assim, eu tenho que provar que não foi eu que contaminei. E como é que eu vou provar? Vocês estão entendendo? Eu teria que apresentar provas de que não foi eu que contaminei. Então, enquanto eu não apresentar provas que não foi eu que contaminei,
eu vou permanecer sendo culpada. Então eu fui conversar com meu marido, falei assim, olha, não estou fazendo isso só pensando, eu tô com medo do que pode acontecer de me processar, não só isso, né? Mas porque eu não quero fazer com o outro o que eu não quero que faça comigo. Jamais eu ia querer ir no salão e saber que a pessoa está utilizando um alicate em mim que não foi esterilizado, né? Ou que não foi esterilizado da forma adequada. No meu caso, não estava sendo esterilizado da forma adequada. E aí eu decidi parar. Meu esposo ficou um pouco chateado, que ele falou assim, poxa, amor, você sabe que esse dinheiro ia ajudar a gente e tal. E nessa época que eu abri, ele não estava trabalhando ainda. Ou foi logo que ele começou a trabalhar, meu Deus. Foi logo que ele começou a trabalhar. Eu lembro que às vezes à tarde ele chegava aqui, eu tava atendendo, ele chegava. Então, assim, ele ficou um pouco chateado, só que eu falei com ele, cara, eu não posso fazer isso. Vamos esperar estabilizar, porque naquela época a gente já estava endividado de outras coisas que já veio. Porque teve gente que falou, eu não sei como é que foi com um casal que não tem filho endividou. Gente, se a pessoa não tiver controle financeiro, endivida, vira bola de neve. E para sair é osso. Que é agora que nós estamos passando um processo, estamos fazendo isso aqui para poder sair do processo de endividamento. Vocês estão entendendo? Então, quando a gente veio, a gente pagou algumas coisas, mas ainda tem coisa para pagar. Entendeu? Fora guarda-roupa que a gente precisou comprar que não tinha. Em casa era tudo um nível bagunçadíssimo, porque não tinha lugar de colocar roupa. Então tinha que botar roupa em sacola, tinha que colocar roupa em caixa. Tava barata. Gente, era um traça. Era terrível. Eu falei com aquele cara, a gente vai ter que comprar um guarda-roupa, pô. Compramos o guarda-roupa, o nosso telefone deu problema. O meu celular não queria ligar mais. E foi logo quando a gente tava acabando de sair de uma dívida no cartão dessa pessoa que compra pra gente. Aí acabou que o celular dele. Aí eu comprei um pra ele, né? Que o dele tava muito ruim já. Aí eu falei, quando terminar de pagar o dele, eu compro o meu. O meu começou a pagar. Apagar, eu formatei ele, tudo bonitinho, só que ele permaneceu apagando. Que é esse aqui, ó. Ele funciona até 50%. E assim, pelo que ele quer. Quanto mais aplicativo você colocar nele, gente, é um telefone maravilhoso. Esse telefone aqui é um negócio da época da academia ainda, ó. Esse telefone aqui, ele é o G30 da Motorola. Ele foi um dos melhores telefones que eu tive. Ele tem. A única coisa que ele não tem de tão bom é a memória, que acho que é 164 ou 162, não sei. Mas ele é muito bom. Foi o melhor telefone que eu já tive foi esse aqui. Eu paguei nele na época R$ 1.500. Né? Esse que eu tô hoje eu paguei 1.000, porque eu comprei justamente na necessidade. Eu não pensei na qualidade. Eu pensei um pouco mais no armazenamento. Eu vi a câmera, eu vi que a câmera era legal. Então eu falei assim, vou pegar ele, porque ele vai me atender para o que eu preciso agora. A gente não comprou porque, luxo, vou comprar um telefone novo. Não foi isso, né? E aí a gente acabou precisando comprar. Então isso que a gente paga no cartão é esses telefones que a gente comprou no início do ano, os telefones do guarda-roupa. Os telefones acabam em dezembro e o guarda-roupa vai ainda em janeiro, fevereiro e março. Parcela de 127 do guarda-roupa. Então, infelizmente, a gente não tem saída. Esse fim de ano vai ser o fim de ano terrível. Não vou falar que é do cão, não. Vou falar que ele é terrível. Porque a gente vai precisar abrir mão de muitas coisas, sabe? E meu marido ele tá ele tá com um pouquinho de dificuldade referente a isso, que ele reclama às vezes um pouco. Só que eu disse, cara, infelizmente, tem que passar, não tem o que fazer. Então, voltando, né, aonde eu tava falando, eu decidi parar. E aí eu parei, só que algumas pessoas continuam me procurando. Eu falei assim, olha, então vou fazer a domicílio. E unha a domicílio, eu não cobro nada, gente. Eu só cobro a unha. A única coisa que eu exijo da pessoa é pagar o meu Uber indo e voltando. Então lá na igreja, geralmente eu vou, as irmãs dividem o Uber entre elas. E faz a unha, entendeu? Só que depois que eu comecei a trabalhar, elas não me chamaram mais. Eu não sei se porque elas pensou que eu poderia estar muito cansada da semana. Não sei. Mas elas não me chamaram mais. E eu tô sentindo, tá me fazendo falta esse dinheiro, sabe? Então eu estava fazendo para algumas pessoas. Deixa eu ver, era essas irmãs da igreja, mais duas pessoas. Que eu tava fazendo unha assim com mais frequência. Que eu fazia unha com frequência, né? Mais duas, não, mais três. Então era cerca de umas 8 pessoas que eu fazia unha, mas não era todo mês que as 8 pessoas queriam fazer unha. Entendeu? Era de 8 para 10 pessoas, mas não era todo mês que todas faziam. Tinha mês que só 3, 4 fazia. Mas eu tirava um dinheiro, entendeu?
E aí meu marido permanecendo na minha cabeça. Eu falei, cara, eu quero abrir um salão pra mim. Um salão não, um cantinho pra mim. Só que eu preciso de verba. Não adianta a gente entrar num negócio desse, comprar mais coisas, se endividar mais, porque aí vai comprometer o seu salário 100%. Aí é que não vai dar mesmo. Gente, foi do céu. Porque se eu não estivesse trabalhando esse mês que passou agora de setembro, a gente estava frito. Frito. Que eu contei pra vocês tudo que aconteceu. Tem nos últimos vídeos do canal, quem quer saber vai lá. Foi sobre pagamento. A gente tava fritinho. Fritinho. Então, eu não reclamo por causa disso, sabe? Se eu sair agora, amém. Se a empresa não quiser ficar comigo, não tenho o que fazer. Mas pelo menos tá um pouco controlada a questão do cartão. Que o meu esposo que paga com a primeira quinzena dele, né? A primeira quinzena dele vem descontada. Agora ele vai entrar em período de extra lá no trabalho dele. E aí eu fui e falei com ele, falei assim, ó, minha pretensão é ficar lá pra gente poder organizar isso, mas se eu não conseguir ficar lá, eu vou ter que correr atrás de outro trabalho. Vou tentar até em algum salão mesmo. E eu não sei se foi um sinal do céu. Teve uma moça que ela passou lá me perguntando se eu não conhecia manicure pra trabalhar de carteira assinada. Aí eu fui e falei assim, ai moça, por que que eu não soube, como é que é? Eu falei, meu Deus, porque eu não descobri você antes? Aí ela falou assim, gente, por que você é manicure? Eu disse, sim. Aí ela, ai, por isso que você tá com a unha bonita, eu tava reparando a sua unha. Por isso que você tem a unha bonita desse jeito, né? Aí eu fui assim, ah, obrigada e tal. Aí ficou nessa, só que eu peguei o contato dela. Qualquer coisa que der ruim lá, eu entro em contato por ela, entendeu? E aí, pessoal, eu decidi parar por conta disso, pensando nos clientes mesmo, nos próprios clientes. E aqui no meu bairro também o povo não queria pagar. Eu tava fazendo a unha nessa época de R$ 15. O povo não queria pagar a unha 18. Eu botava 15 e 18 decorada. E o povo achava caro. O povo achava caro. Aí eu fui com muito, muito, muito custo, eu subi a unha pra 18. Agora eu vou subir pra 20. Agora minha unha tá 20. Aí eu ainda faço de algumas pessoas e cobro R$ 20, né? E se eu de fato sair lá do trabalho, eu vou ficar fazendo unha. Vou botar o meu preço vai ser 20. Quem quiser fazer comigo vai fazer nesse valor. Independente de quem seja, eu não vou dar desconto pra ninguém. A não ser que eu queira dar. Se eu quiser dar uma unha de presente pra alguém, alguma coisa assim, eu dou. Agora, fora isso, vai ser R$ 20. Sabe por quê? Ninguém, gente, tem pena da gente de falar assim, vamos dar essa colher de chá, vamos fazer isso, entendeu? Então a gente tem que saber quando a gente sente no nosso coração que é o Espírito Santo tocando pra nós fazer pra aquela pessoa, amém. Fora isso, negativo. Então eu parei, gente, eu optei por ir pro CLT por causa disso. E daí eu comecei a procurar trabalho. Procurava, só que eu não tava encontrando. Acredito eu pela minha idade, né, gente? Eu tinha quase 30 anos, né? Hoje eu tô com 30 atualmente. Na época que eu tava procurando, eu tinha quase 30 anos, carteira fria, não tinha nada na carteira. Então, muito difícil conseguir, muito difícil. Então, ali eu estou perseverando no mínimo uns 6 meses ou 4 meses para poder ficar ali, sabe? Pelo menos um pouco mais aí com o período de experiência. Para poder não ficar com a minha carteira manchada, sabe? Assinou e antes de 2 meses, antes de 3 meses, foi mandado embora. Se eles me mandarem embora, vai sacanear muito com a minha carteira, porque a primeira assinatura, e já de cara se mandar embora com 3 meses, vai me atrapalhar muito. Mas eu não tenho o que fazer, né? E não vai ter muito o que fazer. Então foi onde eu falei com meu marido, vamos trabalhar. Aí surgiu essa oportunidade, o pessoal falou, olha, a gente vai inaugurar uma loja, a gente queria colocar você à frente, porque confia em você, e pá, pá, pá. Eu falei, certo. Aí eu ia pegar um trabalho, que eu ia trabalhar no aeroporto. Eu ia receber quase R$ 2.000 para servir café. Pasme, para servir café. Vender café. Fazer caixa, vender e fazer caixa. Eu recusei esse trabalho para poder estar com eles. Por isso que eu digo que se não me contratar, não ficarem comigo, vai me atrapalhar um pouco. E eu vou ficar assim um pouco chateada, né? Mas é aquele negócio, a gente não tem o que fazer.
Então, assim, enquanto eu estiver lá, todo o dinheiro que eu pegar, eu vou organizar as dívidas para, se porventura eu sair daqui a menos de 2 meses, ou daqui a um mês, eu pelo menos vou ter um dinheiro para poder ajudar meu marido ali na primeira quinzena. E aí ele assume, né, as demais parcelas. Qualquer coisa a gente adianta aquela parcela para a pessoa do cartão, a gente adianta no dia 15, nos 390, para poder não ficar apertado. E quando for no outro dia 15, ele vai fazendo pagamento de dia 15, adiantando para a pessoa, né? O pagamento para ele não ter que pagar com a primeira quinzena, porque a primeira quinzena dele vai vir descontada. Então vai vir pouco, não vai vir o suficiente para poder pagar. Vai faltar um pouco para completar, entendeu? E a pessoa não vai aceitar receber aquilo para inteirar. Então a gente vai fazendo assim, e aí eu falei com ele, se eu sair de lá, aí eu de fato não entro em outro lugar para poder trabalhar, a não ser que seja salão, até eu me estabilizar, fazer um dinheiro ali, e aí eu vou fazendo dinheiro ali, ou senão eu escolho, eu fico trabalhando direto, depois eu peço meio período, não sei. Porque se eu entrasse em salão agora, o bicho ia pegar. Ia pegar. Porque final de ano, né? Então, assim, vamos ver. Mas foi por isso, gente, eu não deixei, ou entendeu? Tô falando que eu deixei de fazer meus atendimentos porque eu não tinha dinheiro para montar o que eu precisava para continuar fazendo os atendimentos, né? Mesmo que seja aqui na minha casa, eu ainda faria, se eu conseguisse, eu ainda faria um pouco, né? Aqui na casa dos meus sogros tem outra casa embaixo aqui da minha, aí eu poderia comprar uns 2 sacos de cimento, areia, para poder rebocar um dos cômodos, e nesse cômodo eu ficaria trabalhando, e aí eu conversaria com meu sogro, ele falou para mim que se eu conseguisse abrir aqui, que ele não me cobraria, né? Então eu acho que se eu vai ser como uma forma de pagamento, né? A gente comprava o cimento, a areia para rebocar um cômodo, e aí eu ficaria atendendo naquele cômodo, montaria meu cantinho ali e ficaria atendendo ali. Aqui não é um lugar tão movimentado, mas é bem movimentado. Não tão quanto outras avenidas, mas aqui também é. E aí eu abriria o meu negócio ali e começaria, né, o boca a boca. Ia tirar dia para poder ir pra rua, ia mandar fazer alguns panfletinhos para ir pra rua entregar, ou pedir o pessoal para compartilhar, entendeu? Ou pagar para colocar nas páginas daqui para poder o pessoal conhecer, né? E aí eu vinha aqui atender, eu ia montar bem básico, não ia conseguir botar nada de petisco, nada assim para cliente, tipo, o pessoal coloca aqueles biscoitinhos, café, eu não iria conseguir fazer isso, ia ser uma coisa bem básica de início. Mas se eu pudesse, eu iria fazer isso, né? Pedir o meu sogro para instalar uma tábua. Para em cima dessa tábua eu ia colocar um vidrinho com aqueles biscoitinhos pequenininho. Deixaria ali uma garrafa de café para o pessoal tomar um cafezinho, né? Não sei, se tudo der certo, eu faço assim. Compro uma garrafa de café. Então os gastos seriam basicamente com isso, né? Seria comprar uma garrafa de café, um negocinho assim. Eu ia mandar fazer um negócio com a logo com o nome do meu salão, né? Do salão não, com o nome do estúdio. Eles chamam de estúdio. E eu ia colocar só isso na parede, ia só pintar a parede de branquinho e colocar o nome do estúdio de preto. Ou de alguma outra cor escura para destacar. Então é isso, gente. Por isso que eu saí. Eu saí para conseguir fazer verba, para voltar a trabalhar com unha, que é uma coisa que eu gosto e é uma coisa que de fato dá muito dinheiro. Dá muito dinheiro. Eu tô triste que justo agora, no final desse ano, a gente não teve, porque meus planos era a gente conseguir organizar o financeiro até o final do ano, para eu poder agora no final do ano abrir e já pegar no pico. Só que não deu. Mas é isso, eu quis trazer para vocês aqui entenderem o porquê que eu abri mão, né? Então eu estou em processo de organização para assim que possível eu sair do trabalho que eu tiver, de lá ou de onde eu estiver, para poder trabalhar para mim mesmo, porque é outra vida. Você fazer os seus horários. Você mesmo ser seu patrão, você trabalha muito, trabalha, mas você não tem extensão de saco. Não tem nada, sabe?
Então, tipo assim, você organiza suas coisas do jeito que você quer, você não tem ninguém te mandando, você não tem que fazer o gosto do outro, entendeu? Você faz as coisas como você acha melhor. Então, assim, outra vida. Outra vida. Então é isso, pessoal. O vídeo foi este. Espero que vocês tenham entendido. Se você não entendeu, ficou alguma dúvida sobre, comenta aqui embaixo no vídeo, tá? Novamente, eu quero pedir a você que se inscreva aqui no canal, faça parte da família e poder me abençoar. Aqui eu não peço nada, gente. A única coisa que eu peço pra vocês é que me ajudem engajando os vídeos. Se você tá me conhecendo agora, assistiu o vídeo até aqui, deixa um coraçãozinho aqui nos comentários, que eu vou entender que você chegou até aqui. Se inscreve aqui no canal, deixa o like, compartilha o vídeo, assista os outros vídeos para poder me abençoar. Tá bom, gente? Então é isso. Um cheiro no coração de vocês. Até o próximo vídeo.